A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos, internautas que estão aí ligadinhos na nossa programação. Agradeço desde já a você que tem compartilhado os vídeos do YouTube, tem aí deixado seus comentários, seja crítico, ou seja um comentário de incentivo. Eu agradeço da mesma forma e também quero agradecer aos nossos amigos internautas aí, os facebookenses que estão aí enviando suas perguntas e também seus comentários no Facebook. Temos recebido uma pergunta e eu quero rapidamente entrar nesse assunto, porque as horas têm se passado, e eu quero abordar o tema hoje, que é uma pergunta feita pelo nosso amigo internauta, que é: o diabo pode saber o que estamos pensando? Bom, a resposta é não pode. Não pode. Os poderes de Satanás, eles são limitados. Os poderes de Satanás são limitados, então ele não tem poder para ler nossos pensamentos. Ele não tem poder para ler nossos pensamentos. O único que pode saber o que estamos pensando é Deus. O poder de Satanás, ele é limitado. Só Deus é onisciente. Deus tem 3 atributos. Ele é onipotente, ou seja, só Ele tem todo o poder nos céus e na terra. O próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus hoje tem todo o poder em suas mãos. Segundo, ele é onisciente, ou seja, somente ele consegue ler o pensamento de cada um, ou seja, saber o que estamos pensando. É por isso que antes de você fazer, planejar ou falar, ele já sabe o que você vai falar ou planejar e fazer. Ele também é onipresente. Ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Satanás não pode. Quer ver prova disso? Quando ele, lá no livro de Jó, fala isso, no capítulo 1, quando os anjos do Senhor se apresentaram a Deus, Deus disse para Satanás: de onde tu vens? Ele disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Então veja que ele estava passeando pela terra e não está então quem está passeando pela terra não está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quem sabe você me perguntaria: mas por que acontece uma desgraça, por exemplo, aqui hoje, em Joinville? Ou quem sabe você faria essa mesma pergunta aí na tua cidade? E como pode acontecer o mesmo acidente, ou a mesma desgraça, uma morte, quem sabe terrível, lá nos Estados Unidos ou outro país, ao mesmo tempo, ao mesmo instante? Se Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Acontece que Satanás ele tem os seus adeptos. Satanás, quando um dia se rebelou contra Deus lá no céu, porque ele queria glória igual a Deus, ele queria dividir o reino de Deus, Deus o expulsou do céu. No livro de Lucas 10:18, Jesus disse: eu via Satanás como um relâmpago cair do céu. Então, Satanás ele foi expulso do céu e trouxe a terça parte dos anjos com ele. Hoje, esses demônios que nós chamamos de demônios, que são os adeptos de Satanás, todos eles são anjos caídos, anjos que vieram com Satanás. Então eles estão a serviço de Satanás no mundo todo. Então quando acontece alguma desgraça no mundo, geralmente são os demônios que estão ali provocando aquele mal. Satanás é o que determina as regras e o que comanda. Com certeza ele tem um meio de comunicação com cada demônio em cada parte do mundo, sem, quem sabe, poder estar ali. Não sabemos. Mas de uma coisa nós temos que ser cientes: os anjos eles são muito velozes. Quem sabe para ir daqui para os Estados Unidos é questão de minutos. Eu não sei quanto tempo certinho que leva, por exemplo, daqui a Joinville, nos Estados Unidos. Região dos Estados Unidos de ônibus, de avião. Mas os anjos, eles se deslocam de um lugar para outro numa velocidade muito rápida, porque eles são espíritos. Mas não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, o Satanás ele está chefiando o trabalho de cada indivíduo desse na Terra. Mas talvez você me diria: mas como os macumbeiros, espíritos, adivinham, e pessoas que adivinham, o que vai acontecer com nós? Como que
que esses seres adivinham o que vai acontecer com nós, se Satanás não é onisciente? Bom, a verdade é o seguinte, que os demônios se baseiam em lógica. Nós podemos, por exemplo, esquecer de que ele está às 24 horas sondando as pessoas. De uma coisa nós temos que entender, Satanás e os demônios, eles têm uma mente que eu e você desconhecemos. Quem sabe muito melhor do que um computador. Eles, com certeza, nunca esquecem de nada. Quem sabe cada pessoa do mundo, cada grupo de pessoas do mundo que de repente um demônio está designado para trazer maldade, com certeza ele saberá de todos os segredos daquelas pessoas. Por quê? Porque ele está ao derredor, vigiando a pessoa. O que a pessoa pratica no oculto, o que a pessoa faz de certo ou de errado, os gostos dele. Por exemplo, esse gosta de olhar para a mulher, com as mocinhas bonitinhas na rua. Esse gosta de ir para os bares, beber, encher a cara. Esse gosta de jogatina. Esse gosta de por exemplo, de roubar ou de enganar. Tudo isso ele sabe, porque ele está ao derredor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, para guardar nós. Mas o inimigo de nossas almas, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, a fim de nos tragar. Então ele está observando as nossas falhas. E aí, como que os macumbeiros, os adivinhos, essas pessoas adivinham as coisas? É muito fácil. Digamos que a pessoa, por exemplo, falou: eu vou trair a minha esposa. Ou ele falou para a sua esposa alguma coisa que ele fez no passado, e o Satanás, como ele está escutando, aí ele consegue gravar na sua mente. E aí o macumbeiro ali, ele incorpora o demônio com certeza está vigiando a pessoa, e aquele demônio vai e diz certinho o que a pessoa passou, e depois ele inventa uma mentira para o futuro, que o futuro ele não sabe. Ele vai se basear numa lógica, baseado naquilo que você mais gosta. Geralmente o que a pessoa mais gosta de fazer, a pessoa vai lutar para conseguir. Então ele vai, como diz o outro, ele vai chutar, baseado na lógica. Agora o passado ele pode até contar, porque Satanás conhece a pessoa. Eu não sei se fui claro, mas é bom nós entendermos também que Satanás é muito sábio, como eu já falei antes, segundo a Bíblia é muito sábio, e assim como uma pessoa pode até conhecer nossos pensamentos, à medida que nós expressamos com palavras e ações, Satanás ainda pode fazer muito mais que isso. Ele pode deduzir o que nós, pela lógica do que nós gostamos, e aí vamos praticar depois. Então hoje nós aprendemos que Satanás ele é limitado, mas perante nós que somos apenas seres humanos, nós somos muito frágeis perante eles. Então o que nós devemos fazer, como diz a Bíblia, é resistir o diabo. A Bíblia diz lá em Tiago 4,7: sujeitai-vos, pois, a Deus, a resistir o diabo, ele vai fugir de vós. Então, sempre e quando nós estarmos com a mente desocupada, é uma porta aberta para o inimigo agir. Então nós temos que estar sempre com a mente ocupada com as coisas do Espírito Santo, sempre meditando em alguma coisa do Espírito, ou meditando em alguma coisa boa. Porque se você estiver meditando uma coisa boa, Satanás não vai infiltrar no pensamento negativo se você não abrir brecha para isso. Por isso que há um ditado que diz que mente desocupada é a oficina do diabo, dá lugar para o inimigo trabalhar. Então, como nós vimos no começo da mensagem, Satanás ele tem poder para tentar colocar pensamento maligno na cabeça do ser humano. Mas agora, saber o que a pessoa está pensando, ele não sabe. Ele só consegue colocar pensamento maligno na cabeça da pessoa, mas não o que a pessoa está pensando. Ele pode também colocar enfermidade no corpo físico da pessoa. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, que
Diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho, a glória de Deus, a qual é a imagem de Deus. Então nós podemos ver que o inimigo ele cega o entendimento das pessoas. Cega como? Ele consegue colocar pensamento maligno na cabeça da pessoa. E aí ele consegue desvirtuar a pessoa do caminho certo. Agora ele não pode saber o que você está pensando. É por isso que quando você for orar a Deus para que Deus resolva um problema muito difícil, não ore em voz alta, ou não conte para ninguém. Ore em segredo. Deus conhece os teus pensamentos. Fica mais fácil do anjo do Senhor trabalhar em teu favor. Em terceiro lugar, Satanás ele tira palavras de Deus que a pessoa ouviu. Ele tira do coração. Aquilo que a pessoa ouviu e aceitou, ele vem colocando outras coisas no lugar daquilo que você aprendeu. E a pessoa fica desacreditada na palavra de Deus. Podemos ver isso em Marcos capítulo 4, versos 16 e 17. Então, em quarto lugar, ele também entra no corpo do homem e põe doença, conforme nós vemos no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7. E colocou aquela doença incurável em Jó. Em segundo lugar, através desse pensamento negativo, ele também pode colocar pensamento de matar, de suicídio, de cometer atrocidade, como assalto, roubo, esse tipo de coisa. Alguém pode me perguntar, alguém me perguntou um dia, quando alguém faz um pacto com Satanás e um dia aceita Jesus como seu Salvador, como que ficará a alma dessa pessoa? Vai ser de Satanás ou de Deus? É claro que vai ser de Jesus. Satanás ele não tem poder sobre a alma de ninguém. Por mais que alguém fez um pacto com Satanás, a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, o pacto é desfeito na hora. É a mesma coisa que o pecado da pessoa. Aceitou Jesus como Salvador, Jesus passa uma borracha. A Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento e de Deus pecado não me lembrarei mais. Assim é a maldição. E assim também é o pacto que a pessoa faz pelo diabo. A pessoa só é de Satanás até o momento que ele achar que aquele pacto deve permanecer. No momento que ele disser, não quero mais servir a Satanás, vou servir a Jesus, Satanás não pode, como por exemplo os assaltantes fazem aí, se a pessoa não fazer o que eles querem, eles matam. Satanás pode até tentar matar você, como ele pode, com certeza ele vai tentar. Só que no mesmo momento, Deus interfere enviando um anjo para derrotar todo o demônio que está contra você. Todo mal e cilada que Satanás armou é desfeito na hora. Então, isso é bom deixar claro, Satanás não tem poder sobre a alma de ninguém. Outra pergunta que alguém poderia fazer é, o diabo pode se transfigurar num ser humano? A resposta é sim. Ele pode se transformar no ser humano, mas não se materializar fisicamente. Ou seja, ele pode vir na forma de uma pessoa, como se fosse um ser resplandecente, um ser assim que transfigura aquela pessoa, igualzinho a pessoa que morreu, talvez um parente seu, um colega. Então ele pode vir igualzinho aquela pessoa. Você olhando para aquela pessoa, ou para Satanás, você vai pensar, é fulano de tal. E ele vai conversar com você, como já houve muitos casos, como se tivesse você na frente dele, conversar como se fosse a própria pessoa. Mas só que não é a própria pessoa, é o diabo transfigurado naquela pessoa. Mas como funciona isso? Isso é um meio de enganar as pessoas. Porque a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 11, 14, a Bíblia diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então veja que Satanás, ele não se transfigura em um objeto que não tenha vida. Por exemplo, numa madeira, num poste, num ser que seja inanimado, só em algo que tem vida. Então, como que ele consegue se transformar numa pessoa? Porque é o seguinte, como eu já falei anteriormente, durante toda a vida tua, ele conheceu você. Ele está ao derredor te vigiando e sabe os teus gostos, e os teus medos e as tuas aflições.
Aquela pessoa que morreu também ele conhecia. Também ele conhecia e sabe. E sabe as roupas que a pessoa usava. Sabe a roupa que a pessoa morreu. Ou a roupa que a pessoa mais usava em casa. Ele sabe, por exemplo, o que vai acontecer com você e sabe o que estava acontecendo com aquela pessoa. Então, se ele se apresentar para você e disser, se chamar pelo nome, fulano de tal, eu sou ciclano que morreu e tal, e eu vim para te dizer, para você fazer isso, fazer aquilo outro, não faça. E repreenda em nome de Jesus, porque você não está falando com o teu parente, não, está falando com Satanás. Ele conhece e pode vir até com a roupa da pessoa que morreu. Eu sou testemunha disso. Quando aceitei a Jesus há 20 anos atrás, eu fui tentado por Satanás por 3 meses. A minha primeira esposa, ela morreu num acidente de carro. E eu, toda noite, ela aparecia no meu quarto, quando eu estava acordado. Geralmente às 3 horas eu acordava assustado. Eu olhava, ela estava entrando no quarto. E ela vinha com uma fúria, às vezes, para me matar, ou às vezes ela vinha sorrindo. E eu, como era servo de Deus, eu dormia com a Bíblia na travesseira da cama, eu sempre repreendia em nome de Jesus. E logo ela desaparecia. Por 3 meses eu fui tentado, e isso estava me trazendo temor, mesmo sendo fiel a Deus. Até que um dia, o anjo do Senhor, enviado por Deus, apareceu no pé da minha cama, a glória encheu o meu quarto, resplandeceu o quarto, e ele disse assim: nunca mais tu passarás por isso. Só quero que tu cante o cântico 138. E desapareceu. Eu na hora não sabia, porque o cântico 138 do Inário da harpa cristã é um hino até meio desconhecido, quase ninguém canta nas igrejas, eu não sabia nem o ritmo. Mas o hino dizia assim: se da morte tens horror e salvação desejo, vem aos braços do Senhor para que salvo te seja. Se tu anda em temor longe do Senhor amado, quem será teu protetor quando o mal for te chegar? E então o hino falava nitidamente tudo o que eu estava passando naquele tempo. Já tinha procurado os pastores, feito campanha e nada, era uma prova que Deus estava permitindo que eu passasse para ver a minha resistência. Mas eu resisti, em nome de Jesus fui liberto. De lá para cá, nem sequer sonhar, eu sonhei mais com ela. Fui liberto para todo sempre. Então não acredite que é a pessoa, o parente teu que vem, é Satanás que vem se transfigurando para atormentar a sua vida. Eu espero que tenha sido claro. Em nome de Jesus eu quero agradecer a você que deu atenção. Não deixe de compartilhar esses vídeos e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.